Fala galera, tudo tranquilo? Vamos para mais uma questão do PISME 2020, módulo 2, biologiazinha rolando solta. A questão número 8 fala de botânica, galera. E meu irmão, tem um pouco de tudo. Tem da parte evolutiva, reprodução. Meu irmão, eu sempre digo, estudem botânica. Vocês aí do PISME, aproveitem aí, cara. Já fiquem ligados aqui no teu camarada. Meu irmão, isso vai ser importantíssimo até mesmo para o Enem. E vou até um pouco mais além. O nível de questões de botânica, de tudo relacionado no Enem é abaixo do que é cobrado no PISME. Então, se você mantiver um estudo bacana, revisão e tudo mais, filhote, ano que vem é só alegria. Beleza? Então vamos com tudo. Não deixem de se inscrever no canal. Pô, o canal tá crescendo, a galera tá se amarrando, a galera do PISME aí, ó. Pô, vem muita novidade para vocês que estão no ensino médio, meu irmão, no ano que vem, beleza? Fiquem ligadões, tá? Apertem o sininho, pô, meu irmão, dá like, mande comentários e a gente vai com tudo, meu irmão, porque esse ano é nosso. Pronto, galera, estamos de volta. Vou no enunciado, mas vocês vão ver que eu vou ter que ampliar muito essa questão, beleza? O cara disse o seguinte, ó, ao longo do desenvolvimento dos diferentes grupos de plantas, observamos algumas alterações que culminaram no surgimento das angiospermas. Então o foco aqui está em cima das angios, ok? Mas ele vai falar de muitas outras cocitas. Então, com relação a esse grupo vegetal e seu ciclo de vida, é correto afirmar que... Então, antes de mais nada, vamos na evolução, né? Já que angiospermas aí faz parte, né? Na verdade é o grupo, né, mais complexo que a gente tem, ó. Repare que está aqui na nossa ponta da árvore filogenética, beleza? E a gente inicia lá nas briófitas, não é isso? Plantinha muito simples. Lembra que a briófita, galera, é o único, olha o que eu estou dizendo, tá? É o único grupo, tá, em que a fase predominante é a fase haploide, que a gente chama de fase gametofítica, beleza? Para quem tem dúvida no ciclo, já fique ligadão nesse vídeo aqui, galera, que tem um resumão falando dos grupos e um pouquinho de reprodução e tudo mais, tá? Também tem um resumão de reprodução de angiospermas aí para vocês nessa mesma playlist. Show? Fiquem ligados. Então, galera, o lance é o seguinte, lembra que a fase predominante do restante, da maioria, pteridófita, gímeno e anjo, o que a gente vê é a fase esporofítica, que é a fase diploide. Então, relembrando, gametofítica, fase haploide, somente nas briófitas é a fase predominante, ok? E no restante, pteridófita, gímeno e anjo, ok? A fase esporofítica, que é predominante, que é a fase diploide, ok? Tranquilo? Fiquem ligados nisso, porque isso diz muito a respeito do porte das briófitas. Lembra que briófita é pequeno porte, ok? Por quê? Porque não tem nem tecido essa porcaria desse musgo, beleza? Se ele não tem tecido, cara, né, ele não tem como, né, ser grande, porque não vai ter como nem, muito menos, né, o tecido de condução. Então não vai conduzir seiva bruta, seiva elaborada. Tudo isso começa a rolar a partir das pteridófitas, ok? Então lembra que samambaia, foi lá na casa da tua avó tá batendo papo com a samambaia, ela tá batendo papo com o esporófito das pteridófitas, ok? Então já tem tecido, inclusive de condução, porque a gente fica martelando muito tecido de condução, porque explica exatamente o quê? O aumento do porte da plantinha. Briófita pequena, não tem tecido, ok? Pteridófita aumenta porque já tem o tecido. Beleza? Inclusive, né, a gente chama a atenção aí do tecido de condução. Então, o que você vê que é, na verdade, nas pteridófitas, os órgãos verdadeiros, raiz, caule e folha. O que você vê aqui, ó, fica ligado aqui, ó, nas briófitas, parece folha, mas não é folha. Não tem nem tecido, como é que vai ter órgão? Ok? Parece caule, mas não é caule. Beleza? Parece raiz, mas também não é raiz. Ok? Tudo muito parecido, mas não é. Lembra que a gente chama de filoide, cauloide e rizoide. Beleza? Então, tudo aqui que a gente está vendo é N.
beleza? Então o musguim, ele é haploide, não tem tecido. Pteridófitas já tem, mas lembra que a gente relaciona, ó, muito a dependência tanto da briófita pteridófita para a questão da água na reprodução. A gente usa muito para esses dois aqui uma expressão que é importante, ó, que eu gosto de utilizar, que é o nadar dos anterozoides, que são os gametas, ok? Anterozoides são os gametas masculinos, tanto das briófitas quanto dos pteridófitas. Isso já caiu no Enem, beleza? Tá? O cara perguntando qual é a característica que define de fato o que? A conquista do ambiente terrestre pelas gimnospermas. E aí você vai falar desse rapazinho aqui, ó, que eu botei inclusive por conta dessa questão, o tubo polínico. Então o tubo polínico é quem conduz, ok? Ele conduz o grão, né, o gameta masculino até o gameta feminino, né? A gente vai falar um pouquinho melhor porque a gente vai ter que falar da reprodução das angiospermas, que também tem tubo polínico, beleza? Agora, vale a pena aí, até mesmo pela questão, chamar atenção para o surgimento das sementes, ok? Então a gente já fala nas gimnospermas de polinização, né, e tudo mais. Ainda tudo muito simples, né? Lembra que o estróbilo, que é o órgão reprodutor das gimnospermas, não tem muitos atrativos, né, galera? Então a gente fala principalmente da polinização pelo vento nas gimnospermas, ok? E aí surge nas angiospermas, aí sim, uma flor bonitona, ok? Uma flor cheia de, né, atrativos. Reparem só aqui na nossa flor, tá? A pétala, ok? Que pode ser, pô, de várias cores, maravilha? Né? A sépula que protege a pétala, então já estou dando a dica aqui porque vai ter na opção, tá? Essa galera que não está relacionada à produção de esporos, beleza? Então pedúnculo é o que prende, ó, a flor ao caule, receptáculo floral é a parte que recebe, ó, todos os anexos florais aqui, mas vamos ficar ligados muito no carpelo, também chamado de pistilo, certo? E no estame, beleza? Aparelho reprodutor, né? No caso do carpelo é o feminino e o estame o masculino. Show de bola? Tranquilo? Então essa flor, ó, eu digo que é uma flor monóclina. Ela tem as duas, né, os dois aparelhos reprodutores, diferentemente de uma flor díclina, ok? Que aí você vai ter díclina masculina e feminina. Maravilhindo? Show de bola? Então, ter uma noção razoável da anatomia da flor é importantíssimo. Inclusive, essa região aqui, né, a gente chama de ovário. Maravilha, Vitão. Né? Essa região aqui a gente chama de estigma, tá? Estigma. Perfeito, que é onde cai o grão de pólen. E dentro, no interior do ovário, aqui, ó, tem o óvulo, beleza? Então o óvulo, ele tá aqui, bonitão. Maravilha, Vitão. Show de bola. E aí, galera, agora a gente já consegue falar das alternativas, ok? E aí a gente já vai, né, acrescentando alguns outros conceitos importantes. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Letra A. O desenvolvimento do fruto a partir do ovário contribui para uma maior dispersão das sementes, originando a partir do óvulo, possibilitando-lhes alcançar lugares distantes dos indivíduos que as produzem. Então, galera, só para ficar organizadinho, eu tenho no vídeo que eu indiquei, ok? E na playlist tem exatamente o que eu comentei, ó, tanto a parte de grupos quanto a parte de reprodução de angiospermas, tá? E como eu falei lá no início, as questões do PISM e de botânica são mais específicas do que o próprio Enem e muitos outros vestibulares, até mesmo a UERJ, tá? Então quando a gente pega o estame aqui, bonitão, ó, a parte masculina, tá? Nessa regiãozinha que a gente chama de antera, beleza? É onde rola meiose, tá?
E lembra que meiose em planta sempre origina esporos. Só que no mundo das plantas, a parada vai rolar da seguinte forma. Tudo que é masculino é pequeno, você chama de micro. Tudo que é feminino é grande, você chama de mega. Beleza? Tranquilo? Então, ó, na antera, lá rola meiose, ok? Originando os esporos. Só que a gente chama de micrósporos. Beleza? Tranquilo? Cara, isso aí vai bastante além, tá, da grande maioria das faculdades aí de vestibular, mas a gente comenta aqui um pouquinho. Tá? Então são os micrósporos que darão origem ao grão de pólen. No interior, lá do óvulo, beleza? A gente tem os megásporos. Então micrósporos é o que vai originar grão de pólen, tá? Grão de pólen. Beleza, deixa eu botar aqui. E, pô, como não tem muito espaço aqui, galera, ficaria muito longo um vídeo para explicar tudo, tá? Se liguem que o megásporo, tá? Ele vai estar relacionado aqui à formação, ó, de gametas e núcleos polares aqui no óvulo. Tranquilo? Você tem duas células que sofrem meiose. Por isso que no interior do óvulo a gente tem 8 células. Normalmente eu mando vocês, ó, né, esquecer 5 delas, que são as antípodas, que são 3, e as sinérgides, que são 2, que servem para porcaria nenhuma, ok? O que é importante você saber de gameta feminino, que é o que chamamos de oosfera, ok? E no caso das angiospermas, os 2 núcleos polares, beleza? Isso é muito importante. Por quê, Vitão? A gente vai falar de dupla fecundação, que inclusive está na letra C, ok? Por que dupla fecundação, Vitão? Porque a gente tem o primeiro núcleo espermático. Então, ó, bateu um grão de pólen aqui no estigma, ok? Então, ó, estigma, regiãozinha aqui. Cresce o tubo polínico, maravilha. E ele conduz 2 núcleos espermáticos. Então, o primeiro núcleo espermático, né, é quem fecunda a oosfera, que é o gameta propriamente dito feminino, ok? Isso vai dar origem ao embrião 2N, ok? Então, vamos botar aqui embrião. Maravilha. E aí, Vitoca, o segundo núcleo espermático, ele se depara com os 2 núcleos polares. Ah, Vitão, então isso aqui é N mais N. Então a gente está falando de uma célula aqui, ó, 3N, beleza? Que é o endosperma. Show? Então o endosperma nas angiospermas, isso não rola na gímeno, ok? É 3N. Beleza? Tranquilo, gente? Então, fica aí a dica. Vão lá na lista resumão do Vitão, beleza? E vejam a reprodução um pouco mais ampla, tá? Senão vai ficar um vídeo gigante agora e ter que explicar tudo isso. Maravilha? Então, tudo que a gente comentou, galera, tá rolando aqui no óvulo, de fato. Então, eu vou desenhar agora aqui, ó, em amarelinho, tá? Em amarelinho, repara que eu estou desenhando aqui, né, a semente, que tem o embrião e o endosperma que nutre o embrião. Maravilha? E ao redor, né, da nossa queridíssima semente, se desenvolve exatamente quem, galera? Né, se desenvolve, deixa eu botar aqui uma pontinha um pouquinho mais grossa. Maravilha. Né, ó, ao redor aqui, ó, quem está se desenvolvendo é o fruto. Ah, Vitão, então fruto verdadeiro é o desenvolvimento do ovário. Exatamente, perfeita ideia. Tranquilo? Existem pseudofrutos. Aí você tem alguns que se desenvolvem do receptáculo, do pedúnculo, mas isso é um outro papo também. Beleza? Então, galera, na verdade a gente já matou a questão, ó. O desenvolvimento do fruto a partir do ovário, ok. Contribuiu para uma maior dispersão das sementes, ok. Semente está, né, no interior do fruto, passarinho vai comer esse fruto, vai dar um cagalhão lá longe,
levou a semente, que maravilha. Originados a partir do óvulo, perfeito. Possibilitando-lhe alcançar lugares distantes dos indivíduos que as produzem. Maravilha. Agora, gente, aqui no QBio, cara, a gente corrige, né, comentando todas as alternativas. Beleza? Então, vamos que vamos. B. O desenvolvimento da semente, caráter exclusivo das angiospermas. Corta isso aqui. Gimnospermas já tem, né, semente. Beleza? Show de bola. C. A dupla fecundação, caráter compartilhado com as gimnospermas, permite a formação do embrião e de um tecido de reserva haploide que nutrirá o embrião durante seu desenvolvimento. Nem na gimno, nem na anjo. Né? Na anjo ela é 3N e na gimnosperma, o endosperma também vai ser 2N. Beleza? Então tá errado isso aqui. Maravilha? D. As peças florais, como sépalas e pétalas, são os esporófilos responsáveis pela formação de megásporos e micrósporos? Nada disso. Megásporos, né, tá rolando aqui no interior, né, do carpelo, mais precisamente aqui no óvulo, ok? E os micrósporos aqui na antera. Beleza? Então, nada de sépala e pétala. E a polinização e a dispersão dos frutos pelo vento são fenômenos que ocorrem somente nas angiospermas. Não. Polinização rola também na gimno, sem problema algum. Só que na gimno, o agente polinizador mais famoso é o vento. As angiospermas, a gente caracteriza muito a flor, bonitona, colorida, cheirosa, com néctar, exatamente para atrair quem? Os animais. E aí você caracteriza uma maior fecundação cruzada. Aí eu chego lá na variabilidade genética. E o fruto, que tem como grande vantagem a dispersão. Agora tomem cuidado, a gente falou, né, da questão do fruto, né, que serve de alimento para o passarinho, mas nem todo fruto é comestível. Alguns frutos, né, tiveram outras formas de se adaptar na dispersão, como por exemplo o coco, né, que flutua na água. Alguns se prendem no pelo do animal, beleza? Então, gente, tirem da cabeça que todo fruto a gente come, beleza? Tranquilão, galera? E é isso, tá? Fiquem ligados também aqui na questão das outras partes dos pseudofrutos. Inclusive, fiquem ligados na banana, né? Lembra que a banana é um fruto partenocárpico, se desenvolve o fruto sem a fecundação. Beleza? Então, cara, muito ampla essa questão, né? Eu falei de muita raça de coisa. Fica aí a dica do amigo. Vai lá na playlist dos resumões do Vitão. Tem lá um de grupos vegetais, ciclos reprodutivos e grupos vegetais, e tem um de reprodução de angiospermas. E vocês vão ver também como que essa matéria cai no Enem. E cai muito. Então vocês do PISM, que estudam bastante essa matéria, já fiquem ligados já. Mas Vitão é chato, eu sei que é chato, também não gosto, né? Nunca curti muito botânica e tudo mais. Mas, filho, tem que dar aula disso, então não deixe de estudar também. Então, fiquem ligados, que é o que vai diferenciar vocês nos vestibulares. Fica a dica do amigo. Valeu? Então, forte abraço, vamos com tudo, arregaçar.